Olá, leitores, olá, escritores, olá, habitantes do mundo de Nárnia e curiosos do conhecimento em geral. Hoje eu trago uma boa notícia, eu trago um assunto, eu trago um autor para você que eu tenho certeza que você gosta muito. Nós vamos embarcar em uma jornada mágica para descobrir o mundo fantástico de C.S. Lewis, um autor que transcendeu as fronteiras da imaginação e também nos ensinou sobre moralidade, sobre o significado da vida e coisas que a gente usa até hoje. Ele diz o seguinte: sempre tente usar a linguagem de modo a tornar bastante claro o que você quer dizer. E tenha certeza de que a sua sentença não pode significar outra coisa. Com essas palavras de Lewis, convido você a explorar comigo por que as suas obras continuam a encantar gerações. Já segue o canal do Café do Escritor aqui embaixo. Curte e compartilhe esse vídeo para eu poder continuar produzindo material de qualidade para você. Então, meu amigo, minha amiga, quem foi C.S. Lewis? A gente ouve bastante, a gente fala das obras dele, mas ele é muito além de somente uma série de livros que a gente vai comentar aqui. Ele foi um visionário, um mestre da palavra, um arquiteto de mundos. Nasceu em Belfast em 1898, foi obviamente escritor, mas também foi professor, crítico literário e deixou um legado inestimável para a literatura, para a teologia e para a filosofia. E fala a verdade, quantas vezes a gente olha aquele armário no quarto e pensa assim, será que é só um armário ou tem algum mundo escondido ali atrás? E foi justamente dentro de um armário que Lúcio e seus irmãos descobriram Nárnia, um mundo encantado onde acontecem muitas aventuras, e eu tenho certeza que se você não leu, deve ter assistido o filme e coisas assim. Mas eu vou falar um pouco mais sobre esse mundo encantado do C.S. Lewis. Porque foi através da imaginação que o C.S. Lewis encantou o mundo, criando metáforas muito poderosas, despertando a curiosidade dos seus leitores. Ele nos convida a olhar o mundo com outros olhos, a encontrar significado em cada um dos detalhes que ele aborda na sua obra. A sua série As Crônicas de Nárnia é mais do que uma coleção de histórias para criança. Na verdade, é um convite para jovens, para adultos de qualquer idade, para olharem através do visível e encontrar significado muito além daquelas palavras que estão ali. E como eu já mencionei, as suas contribuições foram muito além das páginas dos livros. Ele, como teólogo leigo, ele ofereceu uma perspectiva acessível e contemporânea sobre temas complexos, que havia muita discussão. Como filósofo, ele defendeu a existência de uma moralidade objetiva que aponta diretamente para a existência de Deus. Então, prepare-se para essa exploração intelectual e espiritual que nós vamos descobrir juntos aqui. Então vamos lá, vamos descobrir quais são as contribuições do C.S. Lewis. E eu começo com as contribuições para a teologia. Como teólogo leigo, como já mencionei, Lewis foi uma voz influente no cristianismo do século XX. As suas obras teológicas, como Cristianismo Puro e Simples, Os Quatro Amores, foram e são referências ainda fundamentais do pensamento cristão. E ele é lembrado por sua habilidade de apresentar uma abordagem muito acessível e contemporânea a temas teológicos muito complexos. O livro Cristianismo Puro e Simples teve um impacto significativo no pensamento cristão da segunda metade do século XX, mantendo-se o livro popular até hoje. Até hoje, os cristãos de várias denominações leem esse livro, utilizam ele também nos seus eventos, nas suas campanhas, e é considerado um dos melhores livros, mais premiados livros de C.S. Lewis e também livros cristãos bastante populares. Foi traduzido para mais de 30 idiomas, é citado por figuras públicas o tempo todo. Eu, inclusive, cito bastante os livros do C.S. Lewis como uma grande influência para o cristianismo. E vamos para as contribuições do C.S. Lewis para a filosofia. Na filosofia, C.S. Lewis é conhecido pelo argumento da moralidade.
em que ele defende a existência de uma moralidade objetiva que aponta para a existência de Deus. Ele também escreveu vários tratados filosóficos, como por exemplo A Abolição do Homem, que foi reconhecido como um dos melhores livros de não ficção do século XX. Uma outra obra, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é uma obra satírica e epistolar que C.S. Lewis escreveu em 1942. O livro é composto por uma série de cartas escritas por Screwtape, que é um demônio experiente, ao seu sobrinho, Wormwood, worm, né, verme da madeira, um aprendiz no ofício da tentação. Então é o diabo velho ensinando o diabo novo. E através dessas cartas, Lewis explora temas teológicos, morais, de uma perspectiva invertida, da perspectiva do diabo, não de Deus. E oferece insights da natureza humana, da espiritualidade cristã, e entre outros. E é interessante dizer que essa ironia empregada por C.S. Lewis funciona como uma ferramenta poderosa para desmascarar essas ilusões, auto-enganos que frequentemente a gente tenta, inclusive as falhas morais. Agora vamos adentrar as contribuições de C.S. Lewis para a literatura especificamente. Bom, ele deixou um legado duradouro na literatura, especialmente com as Crônicas de Nárnia, que não só se tornou um clássico da literatura infantil, mas também é apreciado por pessoas de qualquer idade, leitores de todas as idades que gostam de ler e encontram ali muito material, que é isso que eu vou explicar um pouquinho dessa influência e desses valores que estão ali nessa literatura. Ele também foi um grande defensor da imaginação, do valor da fantasia, e acreditava que a ficção poderia nos ajudar a entender melhor o mundo e a nós mesmos, porque a ficção ela conta aquilo que nós somos, muitas vezes não percebemos, mas quando nós lemos uma história, a gente se enxerga ali dentro da literatura. Então vamos lá, alguns detalhes a mais sobre as Crônicas de Nárnia. É uma série de 7 livros de fantasia, na qual o autor capturou a imaginação dos leitores de todas as idades. A série narra a aventura de crianças que são transportadas para um mundo imaginário de Nárnia, né? Lembra do guarda-roupa? E após esse guarda-roupa, quando chegam a Nárnia, eles encontram criaturas falantes, batalhas épicas entre o bem e o mal, e o majestoso leão Aslan. Esses livros estão cheios de simbolismo, e simbolismo cristão, já que C.S. Lewis era cristão. E um aspecto central das Crônicas de Nárnia é justamente Aslan, o leão, porque ele é frequentemente visto como uma representação, uma alegoria de Jesus Cristo, enquanto que a feiticeira branca simboliza o mal e o próprio Satanás. A série aborda temas como redenção, sacrifício, ressurreição e reflete diretamente as crenças cristãs de Lewis. É importante dizer que as Crônicas de Nárnia tiveram um impacto cultural significativo já desde a sua publicação. Os livros foram traduzidos a dezenas de outros idiomas, foram feitas adaptações cinematográficas, que provavelmente você deve ter visto, e também para rádio, televisão, teatro e diversas adaptações. Então, o público que essa série alcança é muito diverso e continua alcançando até hoje. E assim a série continua, como eu falei, uma influência na literatura fantástica, mas também os seus textos são usados em contextos educacionais para ensinar sobre moralidade, história e sobre literatura. E isso eu acho extremamente fantástico, a forma como Lewis utilizou a fantasia como um meio de explorar questões profundas de uma maneira acessível, como se fosse uma brincadeira, contando uma história. Ele conseguiu trazer esses temas que normalmente seriam tão difíceis de trazer para um público mais jovem e que continuasse repercutindo ao longo das décadas. Então, através dessas narrativas mágicas, ele abordou temas como a natureza do bem e do mal, as complexidades da moral, a busca pelo significado e propósito de vida e muitos outros temas. E a fantasia justamente permitiu que
que ele discutisse esses temas de uma forma muito envolvente e memorável, deixando, como a gente diz, um legado para a posteridade, né? Mesmo depois da morte dele, isso continua muito presente. O que muita gente não sabe é que, além das Crônicas de Nárnia, ele também escreveu outra série ficcional e outros livros, né, que eu vou falar um pouquinho agora, e que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe. Um dos livros que ele escreveu foi O Regresso do Peregrino, que é uma alegoria sobre a busca espiritual do homem. Existe o livro original, O Peregrino, e ele, né, fez uma resposta a isso, ou uma continuação, como queira, né, para tratar um pouco mais desse tema. E outra obra bastante importante que ele criou é a trilogia chamada de Espacial, que é composta por Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Força Medonha, esses 3 livros. E explora justamente, né, temas de ficção científica, mas também por uma perspectiva cristã. Então, minha gente, essas obras, juntamente com as Crônicas de Nárnia, que eu já comentei, são apenas uma parte, e mais a parte filosófica e também teológica, são apenas uma parte desse legado imenso literário que C.S. Lewis deixou para a gente. E eu encorajo vocês, meus queridos, a explorarem as obras do C.S. Lewis, não apenas como uma fonte de entretenimento literário, mas também como um meio de reflexão sobre as questões da vida, sobre as suas questões pessoais, as suas crenças e tudo mais. É conhecido, é sabido que essas histórias e argumentos do C.S. Lewis têm o poder de inspirar, de desafiar e confrontar os leitores de todas as idades. E ao ler essas obras, você pode encontrar não apenas alegria, prazer de leitura, mas também uma companhia para a jornada da vida, cheia de questionamentos e descobertas, que é o que a gente vive, né, na nossa realidade. Minha gente, lembrando que aqui no Café do Escritor você pode ter toda a ajuda para escrever as suas histórias, seja através de cursos, mentorias e outros eventos que a gente tem, mas também nós auxiliamos você a publicar o seu livro, seja pelo nosso método de publicação premium, que é aquele que a gente acompanha você do começo ao fim, ou o nosso serviço sob demanda, o Descrita. Abaixo do vídeo aqui você tem todas as informações, tem também os grupos gratuitos que você pode participar no WhatsApp, que estão sempre bombando. Temos também o nosso clube de leitura, que eu convido você a conhecer os livros e participar. Enfim, tem muita coisa que você pode continuar participando, além dos vídeos, né, aqui no Café do Escritor. Gente, continuem a seguir o Café, né, siga, compartilha, comenta para que a gente tenha novos conteúdos. Um grande abraço e até mais.